Como têm estado a reagir os mercados ao conflito da Rússia e da Ucrânia? Também qual tem sido a posição do Banco Central Europeu? Vamos olhar também para os mercados do lado dos Estados Unidos e também para o anúncio do stock split da Amazon. Isto e muito mais no Market to Market desta semana. Fique desse lado. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa semanal onde falamos da atualidade económica e dos mercados financeiros. E como sempre tenho comigo o Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, Bárbara, olá a todos. Hoje desde o Porto, aqui próximo do Filipe. Quase que poderiam fazer juntos. E também, esta semana, É já verdade. se junta a nós, Filipe Garcia. Olá, Filipe. Olá, boa tarde. Pois é, isto foi mal combinado, poderíamos ter feito aí os dois juntos e pronto, tinha E logo outra dinâmica. por um bocadinho, que eu ainda ontem vim do Porto, por pouco fazíamos o trio na Invicta, não é verdade? Pá, o convite está sempre feito, isso já se sabe. Também a ti, também a ti. Ora bem, meus senhores, esta semana temos vários assuntos, mas é inevitável nós olharmos e fazermos um bocadinho quase como um update do que tem-se passado nos mercados em termos de reação do conflito da Rússia e a Ucrânia. E começaria então por ti, Pedro, em termos das commodities, que têm sido aquelas que acabam por ter aqui um impacto mais visível até pela questão de haver aqui produtores e exportadores envolvidos. Nesta última semana, como é que têm os mercados reagido a este conflito? Bem, todos os mercados estão a experienciar uma volatilidade muito grande, seja desde os mercados acionistas, desde commodities, até o mercado de obrigações, estão tudo com volatilidades, pelo menos até interdiárias, anormalmente elevadas. Por exemplo, nós, mesmo nos índices de ações, temos dias de quedas dos mercados de 2 de 5%, depois tivemos o melhor dia desde março de 2020, foi na terça-feira, quando os índices europeus subiram em média 7 a 8%. No caso das commodities também, temos visto que o Brent atingiu os $138 no início da semana, para agora estar a corrigir substancialmente e está neste momento nos 107, 108, $112 há pouco. Lá está a volatilidade muito grande. O gráfico que estás a mostrar é o gráfico em euros, que não são os 138, mas chegou a um pico de $123, também, ou $125, se não estou em erro. Depois tivemos também o efeito no mercado do gás. O gás que abriu a disparar esta semana chegou quase a subir quase 300% desde o início do conflito, para que entre terça, quarta e quinta-feira baixasse para metade do preço, ou seja, chegou a 300 megawatts-hora, estava ontem a 128 megawatts-hora, voltou a normalizar para os máximos de novembro, de outubro e de dezembro do ano passado, que já eram extremamente elevados. Eu recordo que o gás andava a transacionar cerca de 17, 18 megawatts-hora há um ano, e neste momento estes valores continuam muito elevados, ou seja, nós o que vemos é toda esta subida de preços que se mantém muito elevada, que irá ter um efeito significativo na inflação e no preço das matérias e seja dos bens consumíveis, seja tudo irá subir. E depois tivemos finalmente também o mercado das taxas de juros e das obrigações muito volátil, porque se no fim da semana passada e no início havia uma procura por defesa, no fundo, obrigações de tesouro americanas e obrigações europeias, as taxas a 10 anos na Alemanha chegaram a negociar negativas a menos 0,10, já ontem e hoje estão positivas em 0,25, 0,30, que é o máximo de 2019, ou seja, estamos aqui a assistir a volatilidades muito elevadas. Ontem teve a ver, estes movimentos das taxas de juros têm a ver também com o posicionamento do Banco Central Europeu, mas existe aqui uma reação quase interdiária às notícias que saem da Ucrânia, seja de uma tentativa, seja das negociações, que às vezes parece que ficamos mais otimistas com algumas declarações,
seja depois quando isto para tudo e afinal as negociações não deram em nada. Por isso, acho que os investidores, quem está a olhar mais para o curto prazo, vamos continuar a ter esta volatilidade. Agora, a longo prazo, continuo a achar que estes momentos têm sido historicamente momentos interessantes para quem opta por um investimento a longo prazo em títulos chama renda variável ou ações, tem-se mostrado ser boas épocas para investimento. Filipe, pegando aqui ainda no que o Pedro estava a dizer relativamente às commodities e transpondo já aqui um bocadinho mais para o impacto no bolso das famílias, o que nós assistimos, nomeadamente e muito devido à subida do preço do petróleo, foi um aumento significativo nos combustíveis a semana passada. Antevê-se já, e já foi assinalado, que na próxima semana vamos ter novo aumento, e a questão que mesmo os nossos espectadores que nos acompanham aqui podem ter é até onde é que isto vai? Ou seja, vamos continuar a assistir aqui uma escalada de preço de petróleo com impacto, e já agora também relativamente aos cereais, porque já têm, e deixar esta nota sem alarmismos, mas já começamos a assistir em alguns países algum racionamento, nomeadamente no óleo de girassol, em Espanha, está a acontecer na Alemanha também, e isto deve-se a este escalar dos preços também dos cereais. Há aqui o receio de, primeiro, relativamente ao petróleo, disto continuar a subir e tendo impacto nos combustíveis; dois, nos cereais podermos chegar aqui a um aumento que de facto tem um impacto significativo no bolso das pessoas? Ora bem, nós estamos, já agora, hoje completam-se 2 anos de que foi decretada oficialmente a pandemia. E faz-me lembrar muito estes tempos aquilo que aconteceu há 2 anos atrás. Ou seja, nós estamos perante uma situação nova, com pouca visibilidade, muita incerteza, e em que os mercados começaram a, digamos, a evoluir de uma forma muitíssimo átil e às vezes até, se me permite a expressão, sempre perigosa em mercados, a exagerar movimentos para um lado ou para o outro. E a partir dessa altura nós temos que começar a analisar cada commodity por si só, porque são mercados diferentes. Já lá vou ao tema dos combustíveis e do petróleo, mas pegando no tema dos cereais. Esse racionamento que estamos a ouvir falar de óleo de girassol reflete essencialmente que é uma commodity na qual, de facto, Rússia e Ucrânia têm um peso muito grande. Mas, se olharmos, por exemplo, para o trigo e para o milho, são cereais que, apesar da Ucrânia e da Rússia terem um peso bastante importante na exportação mundial, que representam cerca de 30% das exportações mundiais, na verdade não há escassez de cereais como o trigo, como o milho, por exemplo, na Europa e no mundo. Nós estamos a falar de uma colheita que foi bastante positiva na Europa, na Índia, e até poderíamos estar perante um cenário de descida de preços, não fosse o conflito que temos agora. Portanto, há situações muito mais particulares, como o do óleo de girassol, onde realmente há uma produção muito concentrada nesses países, mas depois há outros casos, como este, em que me parece que não vamos ter escassez, pelo menos no imediato. Podemos vir a ter, e já temos, uma alta de preços e uma concorrência por parte dos diversos países para obter esses produtos. Claro que também para o ano haverá sempre dificuldades. Por um lado, na Ucrânia, naturalmente que neste momento não se está a conseguir fazer a sementeira, e do lado da Europa e do resto do mundo, o alto preço dos fertilizantes, que também vêm dessa parte do globo, fazem com que os custos de produção aumentem. Ou seja, é de esperar uma subida de preços. Tenho muitas dúvidas que venhamos a assistir a problemas de escassez nessa matéria-prima. No que diz respeito à energia, ao petróleo e ao gás, do lado do petróleo, aquilo que nós já vimos foi, digamos, primeiro, desde logo, um aumento de preços com receio de falta de produto, mas aquilo também que se considera é que, se for necessário, a OPEP também entra com produção a mais, ou, digamos, aumentar a produção para conseguir equilibrar mais o mercado. Há quem diga que pode ser difícil depois fazer esse aumento de produção rapidamente e descoar essa produção, mas há petróleo suficiente
Para isso, nós estávamos a falar nos últimos meses, se bem se recordam, de cortes de produção por parte da OPEP. Portanto, não haverá, em princípio, também falta de petróleo, haverá petróleo mais caro. E só uma referência relativamente a este gráfico, porque temos falado muito em Portugal sobre o aumento do preço da gasolina e de como a gasolina está muito mais cara do que estava em 2008, quando o petróleo chegou aos $150, é que falta colocar nesta análise o tema cambial. Na altura nós tínhamos o euro-dólar acima de 1,50, agora estamos nas imediações de 1,10, e apesar do petróleo em dólares não ter estabelecido um novo máximo histórico, o petróleo em euros atingiu esse máximo histórico. Isso ajuda a explicar, para além, claro, da carga fiscal que temos em Portugal, mas ajuda a explicar porque é que temos um novo máximo no preço dos combustíveis. E explica um bocadinho, quase com umas imagens que andaram a circular na internet em que mostravam, ou seja, o efeito cambial é o que vem justificar, além de, obviamente, da componente que estavas a dizer fiscal, acaba por justificar o facto de já termos o preço em dólares mais elevado e não sentimos tanto no combustível, ou seja, quando vamos a abastecer, como estamos a sentir agora, certo? É só para ficar esse ponto claro. Meus senhores, aqui um ponto importante com tudo isto, o que está a acontecer, tem a ver com o BCE. Ou seja, tivemos aqui notas também deixadas por parte do BCE, e aproveitava e começava também já por ti e depois estendia aqui ao Pedro. O que é que saiu da última reunião? Que sinalizações é que saíram aqui da última reunião? E se efetivamente o BCE está aqui numa posição um bocadinho de dilema sobre o que fazer? Está um pouco, já era muito aguardada pelos mercados, inclusivamente antes deste conflito no leste, porque era aquela em que se iria confirmar ou não a remoção de estímulos monetários. E havia uma grande discussão sobre se isso deveria ser feito ou não, já antes da invasão da Rússia à Ucrânia. Com esta invasão, creio que toda a gente colocou a questão: será que o BCE vai ligar mais à inflação? Isto é, já estávamos perante um contexto inflacionista e com a invasão da Rússia à Ucrânia tivemos aumentos de preços incríveis no petróleo, nos cereais, nos metais industriais, etc., portanto, potenciando o fenómeno inflacionista. Ou seja, se a BCE vai ligar ou vai ligar ao crescimento económico. Porque aquilo que nós temos nesta fase é que temos riscos, efetivamente, de que haja uma desaceleração económica grave derivada deste conflito. Ok. Pedro, como é que tu olhas para a posição que acabou por ser tomada pelo BCE, ou pela sinalética que tem sido dada por parte do BCE, e se, no fundo, acaba por ser aqui a eterna questão, que é: vem em subida de juros ou não vem em subida de juros? Bem, ontem acho que ficou claro, eu não estava à espera, mas acho que ficou claro que vem uma inversão da política monetária. Primeiro, a redução das compras de ativos vai mesmo avançar. O Banco Central vai aplicar 40 mil milhões em abril, 30 mil milhões em maio e 20 mil milhões em junho, e depois o que nos disseram é que acabam as compras, continua o reinvestimento, claro, mas compras adicionais terminam em junho. E também foi retirada a palavra inferior das taxas de juros. Normalmente no statement, no descritivo da conferência de imprensa, vem lá que o BCE estimaria que as taxas de juros podiam estar ao nível presente ou mais baixo. E a parte do mais baixo foi retirada. E a Christine Lagarde, quando respondeu uma pergunta do jornalista, referiu isso mesmo. Repare que nós retirámos taxas de juros mais baixas, já não existe. Acontece que o BCE, na realidade, o que veio dizer é que as taxas de juros provavelmente irão subir mais para o fim do ano, que eu fiquei surpreendido por não existir uma preocupação agora com a questão com a necessidade de estímulos adicionais fiscais que vão ter que existir por parte dos governos. Por exemplo, estamos a falar da emissão de dívida para investimento em energias renováveis, vai ter que ser comparada por alguém, e se o BCE não estiver no mercado, provavelmente as taxas de juros vão estar mais altas e vão subir.
Para além disso, na conferência de imprensa, a Christine Lagarde o que nos disse é que o crescimento para 2023, 2024 e até 2022 vai ser mais baixo, a inflação mais alta. Ou seja, vamos ter um período quase de estagflação e isto significa que nós vamos passar um período mais complicado. No fundo, as revisões do crescimento para 2022 foram revistas de 4,2 para 3,7, ou seja, mais de 0,5% revista em baixa, e eu acho que nós ainda não estamos a incorporar a 100% o que é que este efeito da Ucrânia terá na economia. Depois temos a questão também da inflação, a inflação que irá ultrapassar os 5% em 2022, que era algo também que o BCE estava muito longe disso, e todas as projeções, alguma vez que tinham sido emitidas, estavam muito longe. O que eu acho é que, eu como digo, fiquei um pouco surpreendido de não existir uma mensagem de, se fosse necessário, iremos outra vez aumentar um programa de compras, porque eu percebo que as taxas de juros negativas, o BCE também já percebeu que tem que tentar normalizar o mais depressa possível essa parte. Agora, não é incompatível subir as taxas de juros e manter um programa de compra de obrigações, porque as empresas vão ter que se financiar ou refinanciar até a dívida que já têm no mercado. O que nós estamos a assistir nas últimas 2 semanas é que, se os investidores têm medo, não é só das ações, também têm medo das obrigações, e neste momento novas emissões estão a ser colocadas a valores mais elevados porque existe esta falta este aumento de incerteza. E seria, acho que é um dos papéis do Banco Central, é garantir que essa incerteza não mina a emissão de obrigações nem por parte dos governos, nem por parte das empresas, nem que seja temporariamente, tentar suportar o mercado. Eu acho que isto provavelmente está a ter um erro que terá de ser corrigido no futuro, mas lá está, isto agora andamos aqui também a reagir. Eu acho que os bancos centrais são muito lentos a reagir. Já vimos o ano passado, quando a inflação estava a subir, quando diziam que era temporário, ninguém queria subir as taxas de juros. Agora que a inflação é real, querem subir as taxas de juros, mas estamos perante uma incerteza, e eu acho que efetivamente as pessoas estão à frente do BCE, dos bancos centrais, do BCE e a FED, não têm a agilidade que os tempos agora necessitam. E não quer dizer que os bancos centrais andem sempre a subir ou descer as taxas de juros, mas têm que se ajustar um pouco mais a estas incertezas que ocorrem cada vez com mais frequência. E do outro lado do Atlântico, passando aqui para o outro lado do Atlântico, pelo menos a sinalização, parece haver menos incerteza, pelo menos em termos relativamente à política monetária, mas houve também nesta semana novidades no que diz respeito ao famoso plano de infraestruturas de Biden, certo, Pedro? Sim, finalmente foi aprovado na quarta-feira o plano de 1,5 trilhões de infraestruturas. Era um plano já muito aguardado e que visa também, no fundo, dar um novo fôlego ou manter a recuperação da economia americana. Já tinha sido anunciado o ano passado, e esta será provavelmente uma também das desculpas para a Reserva Federal subir as taxas de juros, porque estamos a falar de 1,5 trilhões de estímulos à economia, de gastos públicos. Isso vai ter um efeito, já teria por si um efeito de pressão inflacionista, tendo em conta esta não é escassez, mas estas restrições, não só nos transportes, mas na energia e em todos os componentes em várias matérias-primas. É provável que agora este programa de estímulos ainda pressione mais a inflação. Por isso, temos aqui uma Reserva Federal que não irá mudar de rumo no que respeita à tendência. Iremos ainda este mês assistir à primeira subida de taxas de juros da Reserva Federal. Provavelmente não vão ser 7 ou 8, mas serão 4 ou 5 este ano. E este plano, no fundo, também ajuda a que a economia americana continue a estar dinamizada, e provavelmente iremos ter também um plano semelhante na Europa, mais focado para as energias renováveis. Filipe, também olhas para estes dois bancos centrais a duas velocidades? Para ti também achas que a Fed acaba por atuar de forma muito mais célere, muito mais proativa, se calhar, do que um BCE que é mais reativo?
Creio que percebe-se há muito tempo que a Fed está mais preocupada com a inflação do que com o crescimento, até porque tem tido bons números de crescimento e bons números ao nível da taxa de desemprego. E o BCE é mais preocupado com os temas de, se quisermos, de garantir taxas baixas para os agentes económicos, garantir que a economia continue a recuperar, que este pós-Covid tem sucesso. Agora, algo que eu acho que vale a pena também destacar é que a evolução das taxas de longo prazo em ambos os lados do Atlântico nos mostram que há a possibilidade de haver aquilo que se chama um policy mistake, ou seja, um erro de política monetária. Porque seria de esperar que a inclinação das curvas de rendimentos, ou seja, a diferença entre as taxas de juros das maturidades mais longas versus as mais curtas, fosse maior, ou seja, que a diferença entre essas taxas fosse substancialmente superior. E não é. E isso tem sido interpretado como, digamos, a possibilidade de as taxas de juros subirem tanto que minem o processo de recuperação económica e que depois obriguem os bancos até a cortar taxas no futuro. E, portanto, aí penso que as coisas estão iguais dos dois lados do Atlântico, porque seria de esperar que a inclinação das curvas de rendimento fosse maior nesta fase. E agora é tempo de destaque. E para destaques esta semana temos Amazon. A Amazon anunciou um stock split de 1:20, ou seja, vai fazer o chamado desdobramento das suas ações. E ainda o mês passado nós falámos do desdobramento de ações de uma Google, agora segue-se a Amazon e ainda vai ser levado este desdobramento à Assembleia, no fundo, à AG, a dia 25 de maio. Em todo caso, há aqui uma data já apontada caso avance, além deste stock split, também outra operação que foi uma recompra de ações próprias no valor de 10 mil milhões, correto, 10 mil milhões, e portanto, aqui a materializar-se, isto a materializar-se, seria para junho, ou seja, estamos a falar de fazer o stock split a 3 de junho e haver aqui uma efetivação e uma materialização, o desdobramento a dia 6 de junho, e o mercado recebeu, meus senhores, recebeu este stock split com grande alegria, e com grande alegria porque o título vai ficar com um preço de entrada mais baixo, ainda que em termos práticos não haja qualquer alteração em termos de avaliação, e a possibilidade de entrar aqui no Dow Jones, certo, Pedro? Achas que... E a pergunta que é normal que mais se faça no mercado é se vale a pena entrar agora em Amazon, porque embora não haja qualquer impacto na avaliação em si, obviamente, não é? Que o objetivo é tentar das empresas é que mais pequenos investidores tenham acesso, tornar a percepção do título mais acessível. A entrada do Dow Jones faria também o efeito, não é? De que todos os ETFs e os fundos que replicam o índice também tivessem que passar a deter aqui a Amazon. E Pedro, é um momento, o mercado recebeu bem e espantou-te, ficaste surpreendido primeiro com o stock split? Não, eu acho que até já tinha informalmente falado que provavelmente a Amazon iria ser a próxima a fazer um stock split. Fiquei surpreso pelo timing, mas referi que, como disseste, um stock split não altera nada na vida da empresa, pelo menos em termos contabilísticos. O que existe é um ajustamento do preço e o número de ações, ou seja, o preço está-se a dividir por 20 e o número de ações que temos irá multiplicar-se por 20. Em termos contabilísticos e de balanço, nada muda. Também referi que os 10 mil milhões é um bom sinal, significa que a empresa irá comprar ações, mas em termos de capitalização isto representa 0,6 ou 0,7 do valor total da Amazon, ou seja, não é relevante, ou seja, não se deve comprar ações a pensar que os 10 mil milhões vão fazer a ação disparar, até porque é pouco. Agora, é um bom sinal quando as empresas começam estes programas de ações, porque depois, normalmente, eles são duradouros no tempo e, quando se esgotam, continuam a aprovar outros programas. E, por outro lado, como referiste,
costuma ser positivo, bastante positivo, porque o preço costuma diminuir. Positivo agora em termos para o investidor. Diminuindo o valor por 20 significa que a Amazon irá transacionar à volta de $150, o que significa que já consegue ter, será se calhar a 16ª empresa no Dow, se já consegue ter até um peso relevante, os investidores que seguem o Dow irão ter que comprar, mas para além desses investidores é o público em geral. Uma ação custa neste momento quase $3.000. Existem corretoras, instituições que permitem comprar frações, mas não é a mesma coisa. E ao fazer, porque as frações, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas não têm direitos, não podem ir à Assembleia Geral, porque o mínimo é uma ação. Neste caso, o que vai permitir é que quem quiser compra uma ação a $150, já é mais acessível e terá todos os direitos dos acionistas, o que significa, eu acho que será positivo para quem quiser comprar ou estar exposto à Amazon e que neste momento não consegue. Filipe, qual é que é a leitura que tu fizeste deste anúncio do stock split da Amazon? Em primeiro lugar, que vai em linha de outras que já têm acontecido, e se isso acontece, é porque resulta, não é? Portanto, esta é a primeira coisa que há a dizer, é que isto é uma decisão que é feita, ou que é tomada, enfim, para benefício da cotação. Do ponto de vista de que não deixa de ser uma ilusão, isto é apenas uma alteração ilusória no que diz respeito ao valor, mas tem essa vertente, que permite a entrada de investidores, enfim, com uma quantidade menor de dinheiro, e já agora a saída, porque também ajuda na gestão. Vamos imaginar que alguém tem $10.000 em Amazon, que já não é propriamente pouco. Hoje, se vender uma ação, já vende quase um terço da posição, não é? Quer dizer, portanto, também ajuda no processo de saída. Relativamente ao Dow, até parece estranho estar no índice mais emblemático, não é hoje o mais importante, o mais importante é o S&P 500, mas é provavelmente o mais emblemático, e até é estranho como é que uma Amazon não está nesse índice. Isto tem a ver com a forma como o índice é construído e calculado, já falamos disto aqui no passado, e de certa maneira acho que até é bom para o índice ter uma Amazon. Acho que não é por aí que vai mudar muito o preço, a cotação, porque o Dow Jones hoje já não é o que era do ponto de vista de importância no mercado. Agora fico sempre com a sensação de que só fazem estas operações empresas que podem, não é? E, portanto, de alguma maneira é um bom sinal para a empresa, isso não há dúvida nenhuma. Muito bem, e agora é tempo do nosso consultório. E é nesta rubrica que respondemos às perguntas que nos são enviadas pelos nossos seguidores, pelos nossos espectadores. Portanto, já sabe que na descrição do vídeo vai encontrar um link, carregue e deixe então a sua pergunta. Vamos então ver quais foram as perguntas que nos chegaram. Começando aqui pela Raquel. Olá a todos, gostaria de saber a vossa opinião em relação aos robo-advisors. Vivo em Madrid, em Espanha, são uma opção muito popular, mas em Portugal não ouço falar tanto. Com os vários acontecimentos da atualidade, pandemia, inflação, guerra, que podem provocar flutuações inesperadas nos mercados, os robo-advisors são uma boa opção para investir em instrumentos financeiros? Sou aluna da Bárbara e sei que nunca devemos investir em algo que não entendemos, por isso venho aqui perguntar aos especialistas. Muito obrigada pelo vosso trabalho, um verdadeiro serviço público. Filipe, o que é que temos a dizer à Raquel sobre robôs-advisors? Ora bem, aqui uma parte da resposta em rigor está na pergunta, ou seja, ao se dizer que não se deve investir em algo que não se entende, e coisa com a qual eu concordo inteiramente, significa que temos primeiro que perceber que robôs advisors são esses. Às vezes na definição de robô advisor cabe muita coisa. Há quem confunda o que é um robô advisor com um black box. Ok, temos aqui duas expressões para descodificar no instante. Um black box é um sistema de algoritmos, um sistema de transação com algoritmos, em que alguém programa um conjunto de regras que vai observar os preços e outras situações, podem ser notícias, podem ser outras coisas, podem ser montantes, volumes, mas a ideia é um computador que analisa um conjunto de dados e dispara decisões de compra e de venda de determinados ativos. É um black box, ou seja, não há intervenção humana nesse processo. Um robô advisor é um bocadinho diferente.
O Robo-Advisor tem, recebe como input algumas coisas que lhe são dadas pelo destinatário final, que lhe diz, por exemplo, que idade é que tem, qual é a sua percepção de risco, qual é que são os seus objetivos de investimento, por aí fora, a sua tolerância, e vai-lhe atribuir um portfólio de ativos que vai mudando consoante a cotação dos mesmos, em que vai olhando para a volatilidade, vai olhando para a evolução, e vai dizendo, e vai atribuindo a cada uma dessas pessoas um determinado portfólio, vamos chamar-lhe assim. E depois faz transações sobre esse mesmo portfólio de forma automática. Mas é um bocadinho diferente digamos, do black box. O que é que eu considero que se deve efetivamente fazer? É estudar, perceber exatamente o que é esse Robo-Advisor, o que é que ele faz, porque se não for claro para o investidor, acho que não deve fazer. Muito bem, vamos então agora à segunda pergunta, e a segunda pergunta chega-nos do Pedro Rolo. Olá aos três, muito obrigado pelo vosso contributo para a minha literacia financeira e agora também lazer. Agora que se começa a perceber que as taxas de juros podem não subir tanto quanto esperado no início do ano, esta será uma boa altura para comprar obrigações a bom preço, na expectativa que elas subam nos últimos segundo, terceiro trimestres do ano. Pedro, o que temos a responder ao Pedro? Bem, temos a responder que, tendo em conta as últimas duas reuniões, seja da Reserva Federal, seja do Banco Central Europeu, e que as taxas de juros estão a subir, significa que o preço das ações continua a estar pressionado e continua a baixar. O que nós temos vindo a assistir são a quedas substanciais nas obrigações durante este ano, seja de obrigações das soberanas, ou seja, dos governos, seja das obrigações corporativas, seja das empresas, e seja nos mercados desenvolvidos ou nos mercados emergentes. Há cerca de quando começou o conflito com a Ucrânia, efetivamente houve uma procura, refúgio, procura por obrigações, mas neste momento o que estamos a assistir outra vez, tendo em conta a resposta dos bancos centrais, é que, em princípio, as taxas vão mesmo subir, de uma forma muito mais lenta na Europa, mas vão subir. Ou seja, provavelmente vamos ter mais um trimestre muito difícil nas obrigações antes de começarem a ajustar e a estabilizar. Por isso, eu já no curto prazo provavelmente ainda não. Quem já tem obrigações provavelmente é aguentar, não adianta. A maior parte das perdas acho que já foram incorporadas, mas comprar já até esperava por uma segunda razão. Com o desenrolar da crise e a implementação de sanções à Rússia, alguns fundos de investimento tinham, ou alguns ETFs tinham de obrigações que também tinham exposição à Rússia e a empresas russas. O que está a acontecer neste momento é um ajustamento também por parte desses fundos e desses ETFs que estão, que no fundo vão ter que assumir perdas e alguns investidores estão a vender fundos globais que inclusivamente têm só 1 ou 2% de Rússia. E isso está a criar uma pressão no próprio mercado obrigacionista. E provavelmente estes ajustes também irão demorar mais 1 ou 2 meses, porque perante esta incerteza provavelmente vai haver alguma realocação. Por isso, acho que quem quer investir no ativo mais seguro, como seja as obrigações, provavelmente ainda devia esperar mais um pouco. Muito bem, e fica aqui a resposta do Pedro ao Pedro. E, meus senhores, agradecer-vos aqui a vossa presença. Dizer aqui, eu tenho que fazer estes disclaimers. Primeiro, estranhar, algumas pessoas podem estranhar e foram avisados, já sabem, se subscreverem a nossa newsletter no MoneyLab, vão ao site do MoneyLab, subscrevam a newsletter, tinham recebido o aviso que a título excepcional estamos a pôr o nosso market to market um dia depois. E depois hoje, meus amigos, houve um desafio para gravar que não vos passa pela cabeça. Temos que humanizar isto, porque este parecia um cyber-ataque. Vocês não estão a perceber a dificuldade que foi gravar. E agradecer a estes dois senhores que eu tenho o privilégio também de chamar amigos, porque numa sexta-feira nós estamos aqui a lutar contra o programa, mas agradecer-vos a resiliência e obrigado pela partilha do vosso conhecimento aqui para aquilo que nós fazemos aqui, que é dar o nosso contributo para mais e melhor literacia financeira, mesmo quando a tecnologia nos prega aqui algumas partidas. Meus senhores, muito obrigada. Para a semana encontramos-nos aqui novamente, espero que com menos problemas na tecnologia. Isso significa que nem os cyber-ataques nos deitam abaixo. É verdade, não há hipótese.
Verdade, não é, Filipe? É isso. É que ainda por Muita cima resiliência. os dois a norte, e isto hoje não estava fácil, não é? Não estava fácil. Mas agradecer então a Mas presença conseguimos. dos dois e nós vemos na próxima semana. Então, até a Ok, próxima até para a semana. semana então. Até para a semana.